Bom dia, aqui é a Maria Fernanda Violatti, analista de fundos listados na XP, e esse é o Morning Call do dia 15 de junho de 2022. Ibovespa fecha em oitava queda consecutiva. Decisões sobre juros no Brasil e nos Estados Unidos são destaque. Política monetária no centro das atenções. O Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o FONC, decide hoje sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. No Brasil, esperamos que o Copom eleve a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais para 13,25%. Já na Europa, o Banco Central Europeu está fazendo uma reunião de emergência do seu conselho para discutir uma estratégia mais ampla para proteger a integridade da região do euro. Finalmente, na China, os principais indicadores econômicos de maio ficaram acima das expectativas, uma vez que o relaxamento das restrições do Covid melhoraram as condições de oferta da economia. No Brasil, o Ibovespa fechou em queda de 0,55% nesta terça-feira, dia 14, aos 102.063 pontos, com um volume de negociação de 23,4 bilhões. O principal índice da Bolsa Brasileira recuou pelo oitavo dia consecutivo, na maior série de perdas desde setembro de 2015. Na véspera das decisões do Comitê Federal de Mercado Aberto, FONC, e do Comitê de Política Monetária, Copom, o mercado se posiciona com cautela. Os juros futuros seguiram a tendência de alta nos últimos dias, com a combinação da disparada dos rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos, valorização do dólar, os preços do petróleo acima de $120 o barril e iminência de anúncio de reajuste de preços pela Petrobras. DI janeiro 23 fechou em 13,690%. DI janeiro 24 em 13,665%. DI janeiro 25 em 13,10%. DI janeiro 27 encerrou em 12,95%. DI janeiro 29 em 13,04%. O saldo orçamentário primário do governo central registrou superávit de 28,6 bilhões em abril, de déficit de 6,3 bilhões em março. O resultado ficou abaixo do consenso de mercado, 29,6 bilhões, e acima da nossa projeção, de 27,5 bilhões, e atingiu superávit de 79,3 bilhões no acumulado do ano. No acumulado de 12 meses, o resultado primário apresenta pequeno déficit de 4,6 bilhões, 0,06 do PIB. Apesar de bons números atuais, os projetos de cortes de impostos discutidos no Congresso aumentam o risco de sustentabilidade fiscal no médio prazo. Setor de serviços. A receita real do setor de serviços subiu 0,2% no mês contra mês em abril, ligeiramente abaixo da nossa estimativa de 0,4% e do consenso da Rua de 0,5%. Ainda assim, os resultados indicam que o setor de serviços segue em trajetória positiva, colhendo frutos da reabertura econômica, normalização do padrão de consumo, recuperação do emprego e maiores transferências de dinheiro do governo com base no programa de bem-estar e medidas de estímulos de curto prazo, como a liberação de saques extraordinários do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Política monetária. No Brasil, o destaque hoje é a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. Esperamos que o Copom eleve a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais para 13,25 e deixe as portas abertas para outra alta em agosto. Embora a taxa básica de juros já esteja em um nível contracionista significativo e os números recentes da inflação tenham ficado marginalmente abaixo das expectativas, o balanço de risco para a inflação continua desafiador, principalmente com a perspectiva de uma política monetária muito mais restritiva nos países desenvolvidos. O Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, o FONC, decide hoje sobre as taxas de juros dos Estados Unidos. Os mercados esperam que o aperto monetário continue, dessa vez com um aumento de 0,75 pontos percentuais na taxa dos Fed Funds, taxa básica de juros. Se confirmado, será o aumento mais forte em quase 30 anos. O comitê também divulgará as suas projeções de inflação e crescimento para os próximos anos. Esperamos ver ajustes para cima na previsão da inflação medida pelo Core PCE de 2022
para 4,3% ano a ano, de 4,1%. E ajustes para baixo nas expectativas do PIB de 2022 para 2,3% a 2,5%, de 2,8%. Naturalmente, após as últimas notícias negativas na frente da inflação, as previsões para a taxa dos Fed Funds para 2022 e 2023 devem subir pelo menos 3,25% em 2022 e 3,5% em 2023. Os mercados globais amanhecem positivos, Estados Unidos com alta de 0,5%, Europa com alta de 1%, enquanto investidores aguardam a decisão da política monetária do Federal Reserve. Participantes do mercado esperam um aumento de 75 bips na taxa básica de juros americana, o que seria a maior alta registrada desde 94. Na Europa, o Banco Central Europeu realizará um comitê de política monetária de emergência para discutir um plano de ação após as taxas de juros de dívida de 10 anos da Itália subirem para 4%, o maior patamar dos últimos 8 anos. Na China, ambos os índices CSI 300 com alta de 1,3%, Hang Seng com alta de 1,1%, encerram em alta após surpresa positiva nos dados econômicos. A produção industrial aumentou em 0,7% no comparativo anual, versus expectativas de uma contração de 0,9% do consenso da Bloomberg. Já as vendas do varejo caíram 6,7% ano contra ano, enquanto os analistas esperavam uma queda de 7,1%. Empresas globais no primeiro trimestre de 2022 apresentam evidências da desaceleração dos resultados. O fim da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2022 reforçou o movimento de desaceleração que estamos acompanhando desde o trimestre passado, com uma surpresa menos positiva e menor crescimento dos lucros nos Estados Unidos. Além dos balanços, muitas companhias também divulgam suas perspectivas ou atualizaram seus guidances com revisões negativas das expectativas para os próximos períodos. Frente à deterioração do cenário, o movimento de correção do múltiplo preço sobre lucro, PL, do S&P 500 se intensificou nos últimos meses, levando o indicador para baixo da média histórica dos últimos 10 anos. Porém, apesar da correção, esperamos que o cenário de volatilidade alta nos mercados se mantenha. Na China, os principais indicadores econômicos de maio ficaram acima das expectativas, uma vez que o relaxamento das restrições do Covid melhorou as condições de oferta da economia. A produção industrial recuperou para um crescimento anual de 0,7% em maio, ante a queda de 2,9% em abril. As vendas no varejo continuam em território negativo de 6,7% ao ano, mas caindo menos do que o esperado, de 7,1%, e menos do que o mês anterior, 11,1%. A recuperação deve continuar à medida que a reabertura continua e os estímulos ao crédito do governo fazem efeito. Na zona do euro, o Banco Central Europeu está fazendo uma reunião de emergência do seu conselho. De acordo com as notícias da Bloomberg, o BCE está discutindo uma estratégia mais ampla para proteger a integridade da região do euro e se o banco deve reinvestir nos ativos adquiridos durante seu programa de compra de ativos anti-Covid. À medida que a inflação aumenta e o BCE sugere um aperto monetário à frente, os juros dos títulos dos países da zona do euro estão subindo rapidamente. O título italiano de 10 anos, por exemplo, superou ontem 4% contra 1% no final do ano passado. Tenha um bom dia e bons negócios.